Cheguei. Eu espero que vocês estejam bem. Vou começar a mandar os aviãozinhos, tá? Para o pessoal ir entrando, ok? E sejam bem-vindos à minha live. Hoje o que eu vou demonstrar para vocês aqui é esse potinho que eu irei fazer na live já para o Natal, tá? Os cortadores que eu estou usando é o cortador da Letícia, da Glam 3D, que é minha parceira. Boa noite, Mel. Boa noite, Marcinha. E aí, essa semana será uma semana de demonstrações de cortadores, tá? E eu vou demonstrar como é que eu fiz, com algumas dicas, conforme eu já coloquei aqui. Boa noite, Alessandra. Coloquei aqui hoje, né? O que seria? O vidro, vocês vão precisar de um vidro, tá? Um vidro limpo. Eu sempre esterilizo todos os meus vidros. Vocês vão utilizar a acrílica base, é acrílica fosca. Essa daqui é a verde musgo. E vocês podem estar utilizando, misturando com essa daqui. Por quê? Porque essa verde musgo que está aqui na minha mão é a tinta base. É a tinta base. Quando você faz essa pintura aqui, ela fica áspera e mais fácil na hora até mesmo de colocar a rena, o boneco de neve, ou a bota do Papai Noel, o que quer que seja, tá? E ela vai dar uma seladora no vidro e que vai dar um aspecto melhor, tá bom? E aqui eu trabalhei como se fosse planta mesmo, tá vendo? Vocês podem observar como se fosse uma planta. E aqui eu ainda botei Feliz Natal 2024, que todo ano eu faço. Tem gente que vende assim, esse pote, desse jeito, vazio. Eu não vendo pote vazio, eu sempre vendo pote cheio, ou com balinha de Natal, aquelas balinhas coloridas, ou com bombonzinhos feitos em casa, entendeu? Então vocês podem vender só o pote aqui na minha região, dependendo da massa que eu vou comprar para fazer esses detalhes, a pintura, eu vou vender só o pote, eu vou vender entre 22 a 25 reais. Se eu colocar bala, 30. Se eu colocar os bombons, entre 35 e 38, tá? Mas vocês sempre têm que verificar preço de massa que vocês compram, tinta, tecido, tudo isso. Então, hoje a gente vai fazer esse potinho aqui e eu vou mostrar para vocês algumas dicas, né? Além dessa da tinta que vocês podem estar utilizando no pote de vocês. Porque eu vejo muita gente por aí que deixa o vidro assim, branco, né? E coloca só a massa de biscuit. Então, todo ano eu faço, né, para as minhas lojas, para as lojas que eu atendo, mas eu faço pintado e nunca fiz essa demonstração aqui no canal. Eu estou mostrando para vocês que também pode ser uma ideia legal que vocês podem estar ganhando dinheiro, tá bom? Então, bora lá, vamos começar, tá? Eu vou virar aqui o meu celular e vou estar olhando vocês de vez em quando e acompanhando vocês, tá bom? Então, vou virar aqui, só um minutinho. Sejam bem-vindos para quem está entrando aí no canal. Deixa eu arriar aqui meu celular. Acho que assim fica bom. Peraí. Se aí tiver alguma diferença, eu viro. Bom, o que eu vou fazer aqui primeiro, né? Eu tô na minha mesa. Eu vou usar pode ser uma bandejinha aquelas bandejinhas que a gente compra, às vezes frango, às vezes
queijo e vem, ou pode ser coisa de pizza também. Eu cortei metade aqui para botar a tinta aqui. Só vou dar uma pincelada aqui nesse pote, porque senão a aula vai demorar muito. O intuito não é a aula demorar muito, é para fazer a demonstração como vocês podem estar utilizando mais um método de como vocês podem estar utilizando, tá? Então, o que eu faço? Acrílica fosca vai ser nossa tinta base. É o acrílico. Por que o acrílico? Porque se você não tem o acrílico, eu fiz muito isso logo quando eu comecei a trabalhar com pote, eu fiz muito isso, que foi usar esmalte de unha, tá? Que ela faz um selante também na peça. Aqui vamos dizer, no pote de vidro, ela faz um selante. E aí eu venho, e vou fazendo isso, tá vendo? Eu vou dar a primeira demão, depois eu vou dar a segunda demão e só. Se eu achar que tá muito claro, depois eu venho e dou a segunda demão. É assim que eu faço. Por que eu escolhi também Natal? Eu ia fazer Mickey, mas eu vou deixar Mickey mais pra frente. Porque tem muita coisa que eu tenho que demonstrar de Mickey e não é uma coisa pouquinha, é muita coisa mesmo. Então eu vou deixar mais para frente o Mickey. E por que o Natal agora? Porque agosto é o mês que a gente já começa a pensar, a gente que faz artesanato, a pensar e começar a botar nas lojas a partir de setembro as coisas de Natal, né? As pessoas começam a se adiantar mais para frente, antes do Natal mesmo, ainda vai passar muita coisa, Dia das Crianças e tudo, mas para vocês terem tempo de sobra, né, e de ficarem um pouco, sei lá, mais folgados, não sei, né, isso aí vai depender de vocês. Então eu vou vir aqui, e vou fazendo isso. Essa é minha tinta principal, que é a tinta base, tá? Depois que ela secar um pouco, essa tinta aqui, na verdade eu faço ela inteira, tá vendo? Eu vou pintar ela inteira, esse pote. Eu passo 2 demãos. Eu já pintei um pote aqui que eu vou mostrar para vocês, esse pote aqui já tá pintado. Dei 2 demãos nesse pote, tá? Depois que eu faço isso aqui, com 2 demãos, nesse pote aqui, eu venho ou com uma tinta mais clara, que aí eu posso vir que não tem problema, porque depois eu também vou passar o spray, né? Eu vou passar o spray brilhoso na peça. Na verdade é um semi-brilho que eu passo, eu nunca passo brilhoso. Pode ser com rolo também, em vez de com pincel. É porque meu rolo tá lá dentro. E eu ainda não usei, que eu vou usar com uma outra coisa, né? Então eu não peguei o rolo, mas eu tenho o rolo sim. Aí vocês vêm aqui com esse verde aqui, vão esfregando aqui, que vai saindo também, e vão dando pequenas batidinhas aqui, tá vendo? E aí vocês podem estar fazendo o arbusto, né? Onde vai ficar a peça. Bom, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, tá vendo? Vai ter uma diferença. Se você achar que ainda tá muito escuro, aí bota um pouco de branco. Mas a base principal aqui é o acrílico, tá? Tem que ser o acrílico. Pode fazer com rolo ou tem que ser com pincel. Tanto faz. Eu tô fazendo com pincel porque meu rolo tá lá dentro, entendeu? E eu não peguei porque na verdade eu tava com preguiça de ir lá pra dentro pra pegar. Tá? Mas pode fazer. Da maneira que você achar melhor, você pode estar fazendo. Tá vendo? Ou você pode pegar aquela esponjinha de cozinha, cortar um pedacinho e dar essas batidinhas. Tanto faz, não tem problema algum, tá? Eu vou deixar aqui separado, porque eu não vou pintar esse pote todo, mas o acrílico tem que ficar embaixo. Lembra disso, tá, Márcia? O acrílico tem que ficar embaixo. Por quê? Porque na hora que você invernizar o teu pote, na hora que você for invernizar o seu pote, ele vai fixar
mais do que a outra tinta. Se você for usar uma tinta PVA ou uma tinta fosca à base de água, ele com a primeira lavada ele sai, entendeu? E o acrílico fosco já não sai, tá? Então é isso. Então eu vou tirar daqui essa primeira parte que foi super tranquilo, né? Depois eu limpo o pincel. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a rena. A reninha, né? Eu vou fazer a reninha. A reninha é fácil. É um cortador da minha parceira, da Letícia Glam 3D. Ele é assim mesmo, ele é liso e você é que vai utilizá-lo, né? Você que vai utilizá-lo na sua imaginação, como você acha que você quer que seja a sua rena, né? Então, eu resolvi fazer na tonalidade siena. Tanto é que esse aqui, como eu fiz ontem, eu ainda não pintei ele. Eu ainda não pintei, só pintei aqui na boquinha, tá vendo? Na boquinha que eu pintei. Mas dá o acabamento, eu ainda não dei o acabamento dele, tá? Então, vocês vêm aqui com a tonalidade siena. Tá tão dura essa massa. Essa massa é uma massa antiga que eu tinha, aquela massa da Polycol de 90 gramas, né? E aí não ficou esquecida aqui, mas ficou guardada. E eu gosto dessa tonalidade, mais do que o marrom. Eu podia fazer em marrom? Podia, eu até tinha o marrom. Mas eu resolvi fazer nessa tonalidade. E ela tá dura, tá vendo? Se você olhar, ela tá bem dura. Como tá bem frio no Rio, em vez da massa ficar mais maleável, não, ela ficou dura. Acho que foi o tempo também que contribuiu que a massa ficasse desse jeito. Então eu vou... Tá até difícil aqui, ó. Acho que eu vou passar um creme para ver se ela dá uma melhorada. Cadê meu creme? Até meu creme tá duro, ó. Olha só. Olha o estado do meu creme. Olha o estado do meu creme. Até o creme tá duro. Então vou passar um creme aqui para dar uma melhorada. Aqui, ó. Pela friagem. E hoje fez calor, né? Acho que foi o único dia que fez calor, foi hoje. Porque esses dias inteiros... Essa semana inteira tá tendo frio. Tá tendo frio aqui no Rio, principalmente à noite, né? Não tá tão quente assim. Olha como é que tá dura a massa. Ó, eu vou abrir aqui a minha massa. Eu gosto muito dessa tonalidade do siena. Dá para fazer com a pintura? Dá para fazer com a pintura. Depois... eu até um dia eu abro uma live para mostrar passo a passo como é que vocês podem estar misturando. Ah, Fabrício, eu não tenho a tonalidade siena. Como é que vocês podem estar misturando, né, para fazer o tom siena? Eu tenho vários tons. Olha, vocês não vão deixar muito grossa e também nem muito fina, tá vendo? Tem uma parte que tá mais grossa, tem uma parte que tá mais fina. Vamos fazer assim, ó. E aí vão vir aqui, ó, com o cortador, ó. Deixa eu tirar aqui as rebarbinhas. Vou colocar naquela minha esponja maravilhosa, né, que eu tenho aqui. É uma esponja mesmo, banhada no óleo, ó. Tá vendo? Banhada no óleo. Aí eu venho aqui e vou banhar o meu cortador nesse óleo, tá? E vou utilizar dessa maneira. Venho aqui, encaixo, vejo como é que tá. E corto. E corto assim. Não cortou, tá vendo? Olha como é que não cortou. Pra vocês verem como é que tá duro. Ó, corto. Cuidado para não quebrar o seu cortador.
E bem ou mal o cortador, né? Tem que também ter um pouco mais de zelo. Mas tá muito dura. Aqui, ó. Jesus amado. Ó. Ó. Ela tá muito dura. Caracoles. Aqui é tranquilo. Nessas quinas é que é complicado, né? Ela puxar e vir, ó. Mas eu vou tirar ela. Depois eu tenho que botar para ela voltar a consistência dela. Eu tenho que colocar ela num pote com água. Pouquinho de nada de água, só para ela dar uma, como é que se diz? Para ela dar uma melhorada, né? Voltar a tonalidade dela. Eu devia ter feito isso hoje, mas eu nem peguei na massa, achei que ia dar para cortar. Mas eu vou usar assim mesmo. Vou usar assim mesmo. E aí a gente vem cortando aqui e ajeitando, tá vendo? Ó, se tá muito dura, a gente vem ajeitando. Ó. Aqui, ajeitando o cantinho. Tá? Tá igual uma borrachinha. Ó. Se ficar para fora, eu ajeito. Aqui, ó. E vou tirar. E ela vai ficar assim. Sem esse troço feio aqui, tá vendo? Que ficou grudadinho. Eu venho aqui com a minha tesoura. E vou dar um corte aqui. Porque ela tá realmente muito grudadinha. Ela tá muito dura, a minha massa. Esse aqui faz parte aqui de baixo, esses dois de baixo faz parte da orelhinha. A parte de cima faz parte do chifrinho, tá? Eu posso também sobrepor. O que é o sobrepor, né? Porque muita gente trabalha com cortador sobrepondo. Só que eu acho que quando você trabalha, dependendo da situação, quando você trabalha sobrepondo, eu particularmente eu não gosto quando eu tô trabalhando com vidro. Eu gosto de trabalhar ele assim no cru e você fazendo a complementação em cima, mas sem fazer em camadas. Tem gente que não, tem gente que utiliza o cortador no cru e vai fazendo as camadas. Eu já não faço isso, que eu acho que ele fica meio grosseiro, entendeu? Mas isso é gosto, tá? Nada como se não houvesse amanhã. Se não houvesse amanhã, ótimo, né? Mas é assim, quem quiser fazer, faça do jeito que achar melhor. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu faço desse jeito, eu tiro ele e aí eu vou só meio que fazendo, mas sem sobrepor, entendeu? Para não ficar também uma coisa muito grosseira, porque eu acho que fica... Quanto mais você coloca coisas em cima da massa, sendo um aplique, eu acho que fica, além de ficar pesado, né, a massa, eu tô sem a pluma aqui para usar, além de ficar pesada a sua massa, ela também fica, como é que se diz? Eu acho que ela fica grosseira, então eu não uso. Mas quem gosta e faz, não tem problema algum. Tá? Ó, então ficou assim. Ó, depois se quiser tirar essa rebarbinha, eu posso remover, né? Não tem problema algum também. Vou guardar isso aqui, ó, que depois eu vou botar num pote com um pouquinho de água para amolecer
essa massa. Então, assim, ó, fiz aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Um negocinho aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer os olhinhos, vou fazer a posição dos olhinhos. Eu quero um olhinho aqui e eu quero o outro olhinho aqui, tá? E aqui será a boca. Então, eu vou utilizar a massa da tonalidade cor de pele. Cor de pele. As tonalidades, por exemplo, a tonalidade cor de pele, eu não compro a massa pronta. Tem gente que não sabe fazer a tonalidade tom de pele e compra a massa pronta. Eu não faço, tá? E aí, assim, aqui eu não tenho medida. Ou é 1 grama e meia, por aí, para eu fazer a fuça, né? Aqui deve ter o quê? 1 grama e meia, quase. Ó. Ai, tá difícil hoje. Nem enrolar, não enrola. Vem aqui, faço um croquetezinho aqui, tá vendo? Dou uma puxada, como se fosse um sorriso de palhaço. Ó, dou outra puxada aqui, tá vendo? Assim que eu vou fazer. E aí, com o meu cabo do meu pincel, ou de qualquer outro pincel, eu venho aqui embaixo e vou fazer isso, ó. Eu vou tirar a boquinha. Tá vendo? Que eu tirei a boquinha. E aí, para abrir um sorriso grandioso, eu venho com uma faquinha, com uma estequinha de corte e venho e puxo aqui. E venho e puxo para cá. Opa, peraí, deixa eu dar uma puxadinha mais para cá. Puxei. Fiz isso aqui, ó. Aí eu venho, dou dois leves quase sorrisos. Eu quase que fiz uma boca do Mickey, né? Não chegou a ser a boca do Mickey, mas se eu puxasse aqui um pouco mais, sairia uma fuça do Mickey, né? Então, aqui, antes de eu colocar, eu vou colocar os olhos. Os olhos, eu não usei os olhos da minha parceira, porque eu tô sem esse modelo. Ela tem, inclusive, eu acho que ela até tem. Eu tô usando esses olhos aqui, olha que bonitos. Tá vendo? Então, eu vou colocar no meu bichinho. Ó, de um lado e do outro. Que eles ficam assim, um aspecto bem charmosinho. Tá? Então, ele vai ficar assim. Na orelhinha, nessa parte aqui da orelhinha, lembra que eu falei que tem a orelhinha aqui embaixo? Eu venho com meu pincel modelador e vou fazer isso, ó. Tá vendo? De um lado e do outro. Olha como é que já fica bonitinho. Se eu quiser colocar até alguma coisa aqui, eu posso colocar. Mas eu resolvi, nessa peça, eu resolvi pintar. Depois que ele estiver seco, aí depois eu venho, abro, nem que seja uma live rapidinho, só para mostrar a pintura que eu vou fazer nele, tá? Mas é porque a gente sabe que se a gente pintar agora, vai ficar ou todo borrado, né? Que eu não quero que a minha peça fique desse jeito. Só aqui no narizinho, ó, aqui que eu vou botar o nariz, eu venho com a cola branca. Ai, meu Deus. Peraí. Nem a cola branca não quer abrir. É mole? É sempre assim. Acontece nas lives, essas novidades. Venho com a cola branca aqui. Porque é biscuit com biscuit. Então, a gente cola com a cola branca, ó. E aí, se a gente achar que saiu o ponto da boca, a gente vem aqui e refaz
novamente, ó. Opa. Vem aqui e refaz novamente. Tá? Ele vai ficar assim. Aí agora a gente vai pegar a massa vermelha, né? Para fazer o narizinho dele. Minha massa vermelha também tá dura. Quer dizer, não tão dura como o siena, mas ainda dá para dar uma modelada nela, para fazer o nariz, né? Ó, vem aqui, vendo? Fazer aqui, caramba, acho que o óleo fez uma abertura na minha massa. Peraí, só um instantinho. Ó, aqui, ó. O óleo, o que ele faz com a massa? Ele abre, tá vendo? E como a minha massa também tá meia dura, eu tinha que... O que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar... Cadê aqui? Tinha que botar na água. Deixa eu ver se eu consigo botar, dar uma hidratada nessa massa aqui. Dá uma hidratada. Ah, gostou, Mel? Pois é. Pois é, a rena é legal, né? A rena, ela é... Eu acho de todos, assim, questão de símbolos, né, do Natal, eu acho a rena mais fofa de todos. Ó, não tá muito do meu jeito, não. Ó, aqui, ó, como é que ela tá abrindo, tá vendo? Que ela não tá muito boa. Mas aí a gente vai tentando, né? Porque também depois, quando ela secar aqui, eu ainda vou botar o brilho, porque eu não posso botar com a massa molhada. Então, massa com massa, a gente bota aqui o nariz da rena. Ó. E aí, quando secar ela completamente, eu venho aqui e vou fazer a sobrancelha, tá? Mas vou deixar ela assim. E aí, aqui nas bochechas, eu já posso utilizar, quer dizer, na verdade não poderia, né? Mas é só para dar vamos dizer assim, um pouquinho de blushzinho aqui, ó, nos dois cantinhos, tá? Vem aqui e faz de um lado e do outro, tá vendo? Assim. E aí, naquele pote, né? Vou até tirar aqui, nesse pote aqui, que já tá pintado, eu vou escolher aqui o canto que eu quero, ou eu posso colocar nesse canto aqui, ou eu posso colocar nesse canto aqui. Eu quero continuar nesse canto aqui, que é aqui que eu vou colocar a minha massa. Como já tá aqui com o acrílico, vai ser mais fácil de eu colar, entendeu? Do que eu utilizar só... se fosse só no como é que se diz? No vidro transparente. Então, para eu fazer a cola desse aqui, eu vou usar a cola legítima,
A cola legítima é excelente para colar biscuit no vidro. Sendo que, como eu falei, né? Aquela dali, aquela parte ali que eu fiz, aquela outra que tá pronta, quase pronta, né? Na verdade, eu fiz ontem. Então, deixei ela deitada, porque o ideal é você deixar ela deitada, né? Tem gente que consegue colar o biscuit. Na minha época, quando eu comecei com o pote, eu conseguia colar o biscuit sem cola nenhuma. Hoje em dia, eu não sei por que eu não tô conseguindo. Eu até colo, mas com o tempo ela sai, mesmo com spray, ela sai. Então, eu costumo usar o Araldite. O Araldite que eu costumo usar. Mas depois que eu conheci a cola legítima, eu não troco mais a cola legítima, até mesmo pelo Araldite. Eu gostei muito da cola legítima. Ela cola em vidro, tá? Qualquer peça de biscuit. E é isso aí. E aí, para não levantar e não dar ar na peça, eu venho com essa parte aqui, tá? É verdade, mas tem outras por aí que eu andei vendo, sabia? Eu achei que só existia a cola legítima, mas eu vi que tem outras por aí também. Isso aqui depois eu posso até tirar, conforme eu for fazendo, ó. Eu vou fazer como se fosse um abaulado para baixo, entendeu? Na massa. É assim, ó, eu vou puxando ela para baixo. Tá vendo? Eu vou fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque quando você faz isso na sua peça, que você acaba de colar, ela não entra ar e não descola a peça, mesmo usando a cola legítima, ela não descola no pote de vidro. Se você deixar ela assim, nessa posição, a probabilidade dela é de descolar, entendeu? Então, eu faço dessa maneira. Eu venho puxando ela para baixo. Depois eu tiro com um pano aqui, essa parte da cola, não tem problema nenhum. Mas é assim que eu faço. Ó, eu venho... vendo? E vou fazendo. Eu vou fazendo. Ó. Quiser aqui, ó, eu venho, ó. E vou tirando essa parte aqui que ficou a mais, né? Por causa do corte mesmo da massa. Mas assim já dá, vocês já entendem, vocês já conseguem saber que isso aqui é uma rena, né? Aí, o aplique, o que eu faço? Quando ele já tá assim, eu costumo ter esses meus mini apliques de Natal, eu costumo sempre ter guardado. Por quê? Porque na hora que eu preciso usar, ele já tá pronto. Então, é só eu colar na peça e tá tudo bem também. Então, vou usar essa daqui e vou usar essa daqui, tá vendo? Vou usar a mesma coisa. Sendo que essa parte aqui de baixo, eu usei o ouro também. Esse aqui eu usei o ouro também. Eu vou usar a massa ouro ou amarelo. Vocês podem usar tanto uma ou tanto outra. Eu vou usar o amarelo ouro, que eu gosto muito. Se eu achar que tá muito amarelo, aí eu venho e coloco um pouquinho de branco para ela ficar um pouco mais um amarelo, tipo um amarelo, né? Ou se eu quiser mais branquinho, tipo bebê candy, né? Aí eu coloco mais branco e um pouquinho de nada de amarelo, porque ela é muito forte. Quando ela seca,
Essa massa, ela fica muito forte, mas eu gosto dela porque justamente a gente faz justamente para aparecer. Vocês vão fazer uma tripinha assim, tá vendo? Ó, fazem uma tripinha assim, tá? E aí vem, coloca a cola, colocar a cola legítima novamente. Colocar a cola. Minha cola tá cheia de gruminho também. Tá tudo assim. Não sei se é esse calor, eu realmente não consegui entender que calor é esse, de ontem para hoje. E ontem ainda faltou luz, aí tava melhor ainda, entendeu? Já falta luz quando tava frio, né? Aí eu venho aqui, ó. Coloco aqui e puxo aqui, ó. Põe de novo para baixo, sempre para baixo, tá vendo? Ó. E aí eu venho e vou passar aqui, ó. Não tem problema nenhum. Ó. Aí venho aqui, como eu vou botar biscuit com biscuit, esse tá seco, o outro tá molhado, mas não tem problema porque não vai sair, porque eu vou botar o biscuit seco com o biscuit molhado aqui, ó, e empurro, tá? Aqui tá molhado e aqui tá seco, a mesma coisa. Vou passar o biscuit, a cola, né? Cola branca, pombas, com o biscuit molhado. Ó. Super fácil, não tem mistério. Super fácil de fazer. E aí, o que eu faço? Eu tenho uns tecidinhos que eu comprei numa feira que estava tendo logo depois da Mega Artesanal, todo ano, tem uma feira chamada... É uma feira dentro de um clube em Teresópolis, tá? E lá eles têm muito tecido. Então tem tecido por metro, tem tecido por retalhos, tem um monte de coisa. E quando eu estive em Teresópolis, já tem um tempinho, acho que, sei lá, tem uns 2, 3 anos atrás, eu fui nessa feira e comprei, eu não sei o nome da feira, agora eu não vou lembrar, e comprei uns tecidos, e um desses tecidos, né, eu comprei de Natal. Na época, eu não sei por que eu acabei não usando, mas aí esse ano eu resolvi usar esse tecido, queimei aqui, tá vendo? Ó, você pode ver, eu queimei aqui. Boto em cima, aqui, colo, ainda tá um pouco úmido aqui, tá vendo? Venho, fecho, ó. Fecho assim. E aí, para dar um acabamento, depois que você faz todo esse procedimento, para dar um acabamento na peça, vocês podem estar utilizando esse fitilho que deveria estar aqui, ó, mas o seu longuinho sumiu com ele, entendeu? Oh, meu Deus! Olha que eu separei tudo para dar aula hoje para vocês aqui. Já tinha um tempo que eu não estava vindo, né? Eu estava resolvendo umas questões de saúde mesmo. Mas eu não tô achando o meu fitilho agora. Mas aí vocês colocam esse fitilho aqui, ó, vocês meçam aqui, dão 2 voltas, tá? E depois vem aqui e dá o laço. Gente, o fitilho, onde eu botei o danado do fitilho, devia estar aqui, junto com... Ai, não tá. Gente, eu vou ficar devendo fitilho, tá? Mas é isso. E aí vai ficar assim. Essa peça
Vai ficar assim para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me desculpem aí a confusão. Os cortadores vocês encontram com a minha parceira Letícia, que é da Glen 3D, tá? E essa semana, todo dia, uma das nossas parceiras, né, vai estar ministrando, dando aula para vocês assistirem, tá bom? Pode fazer com junta, pode fazer com várias coisas, Márcia. Vocês podem fazer com várias coisas, inclusive tem até com esse aqui, mas eu não sei, eu acho que vai ficar um pouco abrutalhado esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, eu não sei. Eu acho que o dourado vai ficar melhor, porque o dourado, ele chama mais atenção. Tudo que é dourado, principalmente em época de Natal, o esquema é esse, é vermelho, dourado, né? Ou marrom, as cores natalinas, em modo geral. Então, tudo que você faz, ele aparece mais, né? Ele tem mais, não só visualização, mas ele dá um up na peça, né? Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigado para quem ficou até agora, até o final da aula, né? Foi uma aulinha rápida, mas eu acredito que tenha sido bem explicativa para vocês. E qualquer coisa é só vocês me chamarem, tá bom? Beijo para todas. Beijos, beijos, beijos e boa noite. Tchau!